Fala moçada, beleza? Hoje a gente vai falar de ácido nucleico, tá legal? Beleza? Poxa, mas o que é um ácido nucleico? Na verdade eu estou falando do RNA, ácido ribonucleico, responsável pela produção de proteínas, e estou falando do DNA, o ácido desoxirribonucleico, responsável pela hereditariedade, pela passagem das informações adiante. Na verdade, eu vejo mais do que isso. Isso aqui, ó, e isso aqui são, na verdade, as receitas para fazer ser humano. Mas vamos falar melhor disso, tudo bem? Bom, o que eles são? Como as proteínas eram igual um joguinho de Lego, formado por aminoácidos, os ácidos nucleicos também, só que são formados por nucleotídeo. E, por sua vez, o nucleotídeo é formado pela união de 3 subunidades: fosfato, açúcar e base nitrogenada. Fosfato é igual para o RNA e para o DNA. O que diferencia é o açúcar. O açúcar do RNA é a ribose e do DNA é a desoxirribose. Tudo bem? As bases nitrogenadas têm só uma diferença. No RNA, adenina, uracila, guanina e citosina. No DNA é adenina e timina, não uracila, guanina e citosina. A gente vai lembrar como para o DNA, tia Ana gosta de cama. Tia Ana gosta de cama. Mas já vou falar disso para vocês. E eis o DNA. Ok? Uma molécula fantástica. Nós veremos. Uma molécula em fita dupla, ó, e em formato de espiral, tudo bem? O Watson e Crick, né, foram os pesquisadores que mostraram como é que ele era. Mas vamos lá. Onde os nucleotídeos, ó, nucleotídeo, são unidos por uma ligação chamada de fosfodiéster e as fitas são unidas por ligações de hidrogênio. Na real, entre guanina e citosina eu tenho 3 ligações de hidrogênio. Entre adenina e timina eu tenho 2. Então vamos lá, ó. Tia Ana gosta de cama. Você nunca mais vai esquecer. Sim, elas são complementares, tá? E uma coisa mais importante, tem 2 coisas aqui legais. A primeira, se o meu DNA tem mais guanina e citosina, ele é mais forte. Lembra da aula passada da proteína da desnaturação? Se o meu DNA tem mais guanina e citosina, desnaturar é quebrar a ligação de hidrogênio. Ele tem um ponto de desnaturação muito maior. Ele é muito mais difícil de quebrar. Tamo junto? Beleza? Tranquilo? Ele é forte pra caramba. Legal? E como as bases são complementares, dá pra gente meter uma matemática aí. Ai, professor, não, calma, calma. Como assim? Vamos lá. Esse cara aqui, Chargraf, que entendeu essa parada. Se tia Ana gosta de cama, primeira coisa, não é? Adenina e guanina são chamadas de bases púricas, ele descobriu isso, vão representar sempre 50% do DNA. Tudo bem? Por sua vez, timina e citosina, bases pirimídicas, também. Então, se na questão eu falar para vocês que eu tenho 30% de A, poxa, tia Ana não estão junto? Não são complementares? Então, se eu tenho 30% de Ana, eu vou ter 30% de tia. Ponto. E olha, se A mais G é igual a 50 e T mais C é igual a 50, peraí, olha só. Porra, 50, eu tenho 30. Para 50 faltam 20. Para 50 faltam 20. Fechou. Se eu te der uma, com isso aqui, você calcula todas. Mamão com açúcar para vocês, que são sagazes. Tá maneiro? Beleza? Tamo junto? É nóis? Mas, Luciano, onde é que tem DNA? Tem DNA no núcleo da célula, dentro da carioteca, a maior quantidade está ali, mas também existe uma organela na gente chamada de mitocôndria, onde eu encontro, não é, o DNA mitocondrial. A minha mitocôndria eu ganhei da minha mãe, você também. Ela é de origem materna. Mãe passa para os filhos. Tudo bem? Homem não. Sabe por quê? Porque a mitocôndria está no óvulo. Se liga, tá maneiro? Existe uma outra organela nos vegetais, o cloroplasto, que também tem DNA, tá? Cloroplasto também tem. Guarda aí no coração. Tamo junto? E depois eu tenho o RNA. O RNA, ele é uma fita simples que nasce de um pedacinho de DNA. Ele é a cópia de trabalho.
Por quê? Porque ele sai do DNA com a função de produzir proteína. Essa é a função dele. Tudo bem? Beleza? Bom, de novo, no nucleotídeo dele, o açúcar é a ribose e eu não tenho tia Ana, eu não tenho tia, eu tenho uracila. Tudo bem? Ao invés de timina. Tá legal? Mas como é uma fita simples, relaxa. Bom, nós temos 3 tipos de RNA. O mensageiro, em que eu tenho os códons, já eu vou falar sobre isso, tá? O códon, ó, isso é um códon, ok? Uma trinca de 3 bases nitrogenadas que vão codificar um aminoácido. Mas depois a gente vai falar disso, fica tranquilo, tá? Eu tenho o RNA transportador, que carrega aminoácidos para a produção da proteína, e o RNA ribossômico, que está presente nos ribossomos para fazer a proteína. Eu falo uma coisa, né? A síntese de proteína é igual fazer um bolo. Você tem um livro de receitas, que no nosso caso chama-se DNA. A página do livro é o RNA mensageiro, que tem a ordem dos ingredientes. A ordem dos ingredientes são os códons. Primeiro eu coloco açúcar, depois coloco leite, tá entendendo? Eu tenho os ingredientes, o RNA transportador, o de transporte. E eu tenho quem faz o bolo, que é o RNA ribossômico, que vai formar o ribossomo. O ribossomo junta os aminoácidos para fazer a proteína. Tudo bem? Deu para entender? Ou eu confundi a cabeça de vocês? Tamo junto? Bom, vamos falar de códon já, tá bom? E aí, galera, quando a gente junta DNA e RNA, nós temos o dogma central da biologia. O DNA, que é uma molécula capaz de se duplicar, ok? Formar RNA por um processo chamado de transcrição, e o RNA, por um processo chamado de tradução, ele é convertido, ele produz, ele sintetiza proteínas. Tudo bem? Por que o nome é tradução? Porque ele nasce de um código genético. Na verdade, DNA a gente nem vê, mas proteína, ó, eu tô vendo. Tudo bem? Para a gente entender isso, o código genético, eu posso brincar, né? O código genético, por definição, ele é uma sequência de códons, 3 bases, que indica a posição que o aminoácido vai ocupar na proteína. Mas essa definição, pá, que nojo. Vamos facilitar a vida de vocês? Na verdade, o código genético, você é um texto formado por palavras que são formadas por letras. Concorda comigo? Você é um texto formado por frases que são formadas por palavras. Correto? Então, vamos lá. Entenda uma coisa. As letras do alfabeto, no código genético, serão Tia Ana Guaticama, tá? O DNA, tudo bem? Essas letras, elas vão se juntar, ok? Para formar palavras, que eu vou chamar de aminoácido, tá bom? Beleza? E por sua vez, esses aminoácidos vão se juntar para formar frases que são as proteínas. E você é um conjunto de proteína, é um texto. Dá para entender isso? Beleza? Então, na verdade, gente, é a ordem das palavras que define o texto. E a ordem das palavras está aqui. O RNA mensageiro, ele é importante porque ele possui os códons. Códon, ele é a ordem das palavras. Ele indica a posição que o aminoácido, a metionina aqui, isoleucina aqui, serina aqui, a posição que o aminoácido vai ocupar na molécula de proteína. Tudo bem? Beleza? Professor, esse é o código. Eu tenho que decorar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Na verdade, uma coisa é, isso aqui é igual a batalha naval. Bom, imagine que eu fale o seguinte. Eu te dei essa tabela aqui. E procura aí o Q. Procura aí CUU. Beleza? Bom, como é que eu procuro? Primeira base, C. Está aqui. Então, está nessa linha aqui. Segunda base, U. Segunda base, U. Opa, cruzou. Cruzou. Terceira base, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, leucina. AUU.
Então vamos lá. Primeira base, A. Tá aqui, nessa linha. A, U, U. Segunda base. Não, vamos mudar. A, U, tá? Pra ficar diferente. Não vai dar aqui de novo. Ó, primeira base, A. Segunda base, A. Cruzou, tá aqui dentro. U, primeira, A, U, aspargina. Acabou. Tudo bem? Beleza? Você já sabe identificar aqui dentro. Ninguém vai ter que decorar isso, por favor. Eu vou dar para vocês se for o caso. Tamo junto? Legal? E aí, moçada, como é que surgiu esse código genético? Como é que a gente pode decifrar ele? Eu tenho 4 bases, que combinada 3 vezes dá 64 combinações. Então, o nosso código genético é formado por 64 códons. Sendo que 3 códons, o AA, o AG e o UGA, eles não codificam nada, são fatores de terminação. Então, na verdade, das 64 combinações, nós temos só 61 códons ativos. Os outros 3 são de terminação. Quem são os outros 3? UGA, o A e o AG. Eu criei uma história na minha cabeça para decorar. Como assim, professor? Para aprender. Como assim? UGA, o Homem das Cavernas. UGA, caiu. Uá! E ficou chateado. Wag. Tá maneiro? Então, Uga, o Homem das Cavernas, caiu e ficou chateado. Eu nunca mais esqueci isso. Tamo junto? Beleza, galera? É bobo, mas funciona pra mim. Tamo junto? E aí, moçada, pra acabar, entendam uma coisa. O código genético, ele é específico, tá? Ele é específico. Porque um códon sempre codifica um único aminoácido. Ele é universal para todas as espécies. Todas. Vírus, geral, bactéria, geral. Ele é redundante. Isso por quê? Porque eu tenho mais códons do que aminoácido. Na natureza, aula passada, eu tenho 20 aminoácidos. Então a gente vai ver, ó, que o mesmo aminoácido pode ser codificado por códons diferentes. Tá legal? E por último, ele é contínuo. Ele é sempre lido de 3 em 3. Sempre, ó, de 3 em 3. Se eu tirar isso aqui, eu vou ler UGA. Tá maneiro? Ele é sempre lido de 3 em 3. Tamo junto, moçada? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês e em breve vamos estar junto. Vai passar. Abraço.